Boa tarde. Além do salto, hoje está num ambiente diferente. A gente veio visitar uma amiga minha. A gente se tornou amiga muito de repente, se dá muito bem. Uma leonina feroz. E ela vai falar do salto dela para nós. Olá, então. Meu nome é Clark Cristina Malossi Ecker. Costumo me apresentar mais como Clark Ecker. E hoje eu quero falar um pouquinho, então, do meu maternar. Como que foi a minha maternidade com a minha primeira filha. Falar disso é um pouco novo para mim, porque nasceu agora essa vontade de falar sobre isso, na verdade. Isso é além do salto. Mas é esse movimento que também me fez hoje trabalhar com mulheres, trabalhar com pessoas, né? Então, falando um pouquinho como foi essa primeira maternidade minha, né? Que envolve muito hoje o que eu trabalho, porque a minha primeira filha, ela nasce, né? Ela nasce uma filha que não era o que eu esperava, né? Geralmente a gente faz grandes planos para a primeira maternidade, a gente almeja. Então, aquela Clarka que era antes de maternar, morre um pouquinho quando nasce a minha primeira filha. Por que que morre um pouquinho? Primeiro, porque depois, mais tarde, eu venho saber que eram gêmeas. Ah, eram gêmeas. Você não sabia? Não, eu não sabia. Como eu fiquei sabendo? Através do que eu trabalho hoje, através da constelação familiar. Muito interessante a constelação, né? Sim. Mas o que veio para mim aprender muito foi porque ela nasce surda. Vocês não descobrem na hora isso? Então, aqui entra uma questão muito, muito bonita que eu percebo que eu sempre fui muito sentimental, eu sempre senti muitas coisas. Então, quando eu engravido, logo que eu engravidei, começa em mim uma preocupação. E eu começo a falar com meu marido que ela vai ser diferente. E eu começo a ter muito medo que ele venha me abandonar. Um medo muito grande em mim vai vindo de que ele não fique comigo. E aí eu comento com a minha mãe também, né? Eu falo, mãe, a minha filha vai ser diferente. Então eu achar, assim, na minha cabeça, eu pensava assim, eu acho que ela vai ter alguma síndrome, alguma coisa assim. Mas até então eu também não sabia que era ela, né? Eu só tinha aquela sensação que algo era diferente. E aí vai passando o tempo ali, quando ela nasce, eu tô na maternidade, lá no hospital, que eu olho para ela e eu vejo ela normal, perfeita, e eu não entendo aquilo. Então as enfermeiras vêm e falam assim para mim, ô mãezinha, você tá com depressão pós-parto. Daí eu falo, e eu chorando, né, porque eu tô olhando para ela e chorando muito. Chorando, porque eu não entendia, porque eu tinha uma certeza que ela seria diferente. Você estava tentando entender o que era diferente, se nada físico estava diferente. Nada, exatamente. Eu disse, não, mas eu tinha uma certeza tão grande dentro de mim que ela seria diferente, e eu também sabia que era um aprendizado, que era a minha sala de aula, que aquilo fazia parte, da tua de evolução. alguma forma, fazia parte da minha evolução, mesmo sendo um pouco inconsciente as informações de que hoje eu tenho consciência, né? Porque ninguém nasce sabendo ser mãe. Eu acho que isso é uma das maiores e melhores aulas que pode ter. Eu não sou mãe, mas eu imagino que deve ser um soco no estômago. Porque assim, você tem um serzinho ali na tua frente, desconhecido para você, por mais que você sentia ele o tempo todo, ele é um estranho agora, né? Que você tem que aprender a se relacionar, a cuidar. E você, às vezes, não sabe nem cuidar direito de você, porque é assim que funciona. Né? A gente tem hoje na nossa sociedade um conceito de mãe ideal, mas não é assim que funciona. Parece que ser mãe, eu vejo porque eu falo com muitas mulheres também, né? Parece que ser mãe, a pessoa nasce sabendo. Eu nunca ia saber, porque eu nunca entendi o que é ser mãe. Depois de adulta, que eu adotei uma pessoa, que eu entendi o que é ser mãe, né? A sensação de você saber que aquela responsabilidade é tua, né? E sabe, Carla, que engraçado que você traz isso, porque me fez eu pensar aqui, né? A gente vem com essa ideia de que a gente nasce sabendo, mas na verdade nós nascemos com... A gente é uma mãe forjada dentro de um padrão de memória já de como ser mãe. Então você vai projetar muito o teu ser mãe a partir daquilo que você recebeu. E complicam bastante para muita gente. Né? E quando chega uma criança que não cabe dentro desse conceito do que chamo de normal, porque para mim, daí diziam assim para mim que eu tinha até uma filha especial, né? Eu acho que todo filho é especial. Sim. Né? Então hoje eu tenho um filho que é ouvinte, que vem depois dela, né? Ela nasce surda, ele vem ouvinte. E aí começa toda meu aprender a se relacionar com o novo. Então, como eu tinha naquela época muita imaturidade,
o que eu pensava assim? Eu caí eu deprimi com tudo isso, fiz a negação, eu tive que matar a filha sonhada, né? Porque eu sonhei Não com era o aquela que filha. você sonhou, era diferente, era perfeita, porém diferente do que você sonhou. Então, por mais que eu tinha uma intenção ainda muito inconsciente que me revelava que algo viria para mim, não esperava que fosse. Mesmo assim, eu não sabia lidar com aquilo, né? Com aquilo. O que é isso, aquilo? Aquilo é aquela situação na qual eu me encontrava que no meu pensamento contava assim para mim: ela não vai ouvir Tua voz. Ela não ouve eu cantar para ela não ouve eu falar, ela não me ouve. Então aquilo doía na minha alma, era uma dor profunda assim na minha alma, né? Que eu queria que ela me ouvisse. E aí, então, voltando um pouquinho lá na maternidade, eu olho para ela, a enfermeira fala aquilo, e eu vou para casa com aquela menina olhando, e foi passando o tempo, ela linda, se desenvolvendo, passando uns dias, e aí eu começo a perceber que ela não tem um equilíbrio, né? Então, eu tenho 1 mês, 2 meses, a gente volta ali com ela, ela não consegue mamar direito, eu volto no pediatra, daí começa a nossas descobertas. Então, a pediatra vai, ela olha, ela fala, acho que a tua filha tem alguns problemas neurológicos, né? Daí começa toda uma busca para saber, porque assim, eu desde já olhava para ela e dizia, não, mas tem uma coisa que não está certo. Eu olhava, então todo mundo me criticava, dizia assim, que eu estava buscando doenças para ela, né? Eu ouvi bastante isso da família, né? Que é normal. Que eu entendo assim, mãe sabe quando não tá. A gente sabe quando alguma coisa não tá certa, não que ela seja errada, ela não está certa dentro dos padrões que a gente tem como certo. Sim. Né? E você sabe disso. E só não sabe o quê. Eu entendo você nessa época. Tipo, eu sei que não tá certo, mas não tem como saber o que tá errado, né? A minha preocupação sempre era assim, como saber lidar com aquela questão ali que estava acontecendo. Então, aí eu vou para ela, eu vou com ela, volto para a pediatra fala, olha, vamos ter que investigar. Daí começamos as investigações, então eu me lembro assim que com 5 meses eu observo que ela dorme no barulho, daí a gente vai, daí começa uma busca neurológica, daí vamos fazer alguns exames e ela tinha uma hidrocefalia, e ela tem. Né, isso eu não gosto muito, ela tem, eu não gosto nem de afirmar que ela tem, eu prefiro pensar que não tem mais nada. Tem. Mas assim, então começa uma busca, a gente começa a fazer fisioterapia com ela e junto vai descobrindo que daí vem a surdez, enfim, todo um processo ali. E eu me lembro de eu fui, né, aí quando acontece isso, a gente começa a buscar Deus, né? Só que eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditei em Deus. Só que nesse momento eu desacreditei. Olha que doido. Nesse momento eu começo a desacreditar. Questionar Deus. Eu começo a questionar e eu começo a achar que aquilo era errado, eu começo a criticar. Foi um processo muito dolorido para mim, assim, de muita ignorância, né? Eu não digo ignorância, mas eu entendo assim como muita... O entender é muito difícil, né? Quando qualquer coisa fuja do padrão normal, é difícil pra gente entender, aceitar. Mas eu digo de ignorância porque eu não tinha consciência, eu não tinha conhecimento daquilo, né? Nesse sentido da ignorância, assim, né? Então eu começo a entrar nesse sofrimento absurdo ali. E eu começo a não entender o que está acontecendo, a não aceitar, a deprimir, a rejeitar a ideia dela ser surda, mas ao mesmo tempo tinha uma certeza dentro de mim. Os exames começam a dar errado, um não combina com o outro, outro não dá certo, e daí primeiro ela vai para uma primeira cirurgia, para pôr os tubinhos, porque achavam que de repente só colocando ela ouvisse. Mas não. Daí até que a gente consegue todos os resultados, então, e descobre. Mas com 5 meses eu já tinha um diagnóstico. Eu já sabia que ela não ouvia, né? Mesmo que os exames contradiziam. E eu começo a buscar para ela o que era melhor para ela. E, assim, eu sempre fui muito observadora. Isso é natural em mim. Então, é natural observar as crianças, era natural observar as grávidas antes de ser mãe. E aí, então, eu começo um processo de negação a Deus ali, de muita dor, de aprender tudo aquilo ali. Mas o que eu entendo hoje? Que todo aquele processo é porque eu era uma pessoa muito preconceituosa, só que eu não sabia. Então, ela vem para parar com o meu julgamento, ela vem para me ensinar, né? Para que hoje também eu pudesse trabalhar com pessoas. Então, ela faz parte, lógico que tem a parte que ela vem do meu sistema familiar e por que ela vem, né? Não é só isso. Mas você veio aprender isso depois. Isso, exatamente. Eu venho aprender exatamente por ter vivido essas dores, esse sofrimento, né? Realmente você matar o filho sonhado. Porque você precisa matar esse filho sonhado. Hoje você fala para toda mãe fazer isso? Em que sentido? Tipo, matar o filho sonhado para você ter o filho que é teu de verdade, para eu entender, para o pessoal entender. Eu acho que a gente precisa, alguns sonhos nossos a gente precisa deixar no passado. Que são só sonhos. São só sonhos, não é real. E você precisa ficar com o que é real. E ela me ensina muito isso, sabe? Então o que eu percebo hoje?
que não é, as coisas não estão no corpo, né? Nós temos uma alma, nós temos um espírito, e através dela eu fui aprendendo isso. O que a minha filha me ensina muito? A presença, né? Então ela me ensinou muito o estado de presença, porque ela é muito, ela também observa muito, que ela tem que usar outros, Ela usa muito mais as outras. a visão, né? Ela percebe os movimentos muito mais. Então, com o tempo, eu fui aprendendo a ser mãe de uma menina surda. Pergunte para mim se eu fiz Libras. Claro que não. Eu tenho dificuldade de aprender outra língua, né? Mas eu tenho o meu próprio sinal que trabalho com ela, que a gente se entende, né? Eu fui buscar todos os recursos para ela. Começou, então, a nossa jornada. E ali, o que acontece nesse momento? Que eu acho... Por que eu quis falar, talvez, desse assunto? É que, nesse momento, eu abro mão dos meus sonhos profissionais. Você se dedica a ela. Né? Eu chego para o meu marido e eu falo, alguém precisa, a gente tem um combinado, eu e ele, olha, você vai ter que dar conta agora, você vai ter que voltar a estudar, nós éramos 2 jovens na época, né? Hoje a minha filha vai fazer 20 anos já, então ela, estou falando dela, mas quero também incluir bastante meu filho nisso, porque ele também vai sofrer consequências, aprender a lidar com isso, ainda está aprendendo, porque ele também se sente, eu tive que dar mais prioridade para ela, no qual ele veio depois, ele precisava mais. Então, é legal a gente trazer isso. O que eu percebo hoje? Eu acho que se eu pudesse falar algo assim para as mães, é viver o estado de presença. Não importa se é surdo, não importa se é cego, o que for. O estado de presença acha um meio de comunicar. E trazer muito amor, né? Então, naquele momento eu me desconectei de Deus, eu não entendi, eu achava que eu estava pagando um pecado. Vem muita religião, vem muito peso. Muitos conceitos, muitas ideias, né? Porque naquele momento eu tinha um preconceito, né? E eu não entendia aquilo. O que estava acontecendo. Não como eu entendo hoje, que tudo é uma bênção, né? E que, de fato, não é só os nossos olhos do corpo físico que fazem a gente ver a vida, ou a nossa audição, ou a nossa voz. Nós temos muitas maneiras, né? De comunicar. O nosso corpo comunica também de outras formas. Né? E com o tempo, então, eu fui aprendendo essa comunicação com ela, aprendendo a aceitar. E teve um tempo então, que eu me revoltei com Deus, mas depois, aos poucos, o meu marido vai me trazendo de volta, mesmo que começou lá dentro da religião, ainda que a gente ia para a igreja, fez parte de casais e tudo mais, que a gente começou a ir para a renovação, né? E daí começa a voltar, começa a entender que Deus não tinha me dado um castigo, mas sim um presente, uma bênção. Uma bênção. Então, todo esse processo foi acontecendo, né? Mas que tudo faz parte. Lógico que a surdez, hoje com que eu trabalho, daí eu vou para as constelações até para olhar para isso. Sim. Só que ao chegar nas constelações, eu nunca quis fazer uma constelação para olhar porque ela era surda. Eu simplesmente, quando eu cheguei lá e comecei a me trabalhar e aprender, e eu comecei a compreender a profundeza do amor que eu tinha por ela. Lógico que antes disso vem uma revolta, vem onde eu peço, olha o peso que isso trazia para ela, né? Onde eu pedi a minha própria morte para que ela ouvisse. A gente faz besteira sem querer mesmo, né? O nível de inconsciência nossa é muito grande, né? Porque a gente acha que resolve, não resolve nada, né? A gente é ensinado a não olhar para o diferente. Sabe que a última entrevista que eu tive foi de uma mãezinha também, que é minha amiga de longa data, e ela perdeu a filha com 21 anos. E ela trouxe muito isso que você está falando. A gente não foi ensinado a nada que não seja diferente do perfeito. Então a gente não foi ensinado a ter um filho diferente, viver uma vida diferente, ou perder um filho. E ela colocou assim que a gente precisa ser ensinado. Isso não pode deixar... A gente não está mais lá em 1500, a gente não precisa mais esconder ninguém diferente, né? Isso tem que vir para mostrar mesmo que é só diferente. A gente é diferente, né? Ninguém é igual. E é isso que ela trouxe, você traz, cara, faz a gente começar a pensar assim, ó. Nós precisamos incluir o imperfeito. Porque quando eu olho para o imperfeito, eu sou perfeito. Sim. Então, a gente tem uma mania de separar e dualizar as coisas, né? Sim. Então, eu sempre falo assim, aprendi isso, não é de mim que vem isso, mas aprendi através das constelações, que somente os imperfeitos se relacionam. Porque é aprendizado. Exatamente. E os perfeitos já cumpriram o seu papel, não estão mais aqui. Sim. Então nós somos esses seres imperfeitos, e aí ela me trouxe muito essa compreensão, muito. E a Havlin, né, que é o nome da minha filha, até hoje ela me mostra a unidade, sabe? É uma das coisas que eu mais tenho aprendido com ela. Me lembro um dia onde eu estava no salão da minha tia, e eu falava assim, a minha tia falou, olha a minha mão que velha. Eu falei, olha a minha como está envelhecida.
E ela olha e fala assim: são só mãos e peles diferentes. Que bonitinha, né? Uhum. Que a gente faz muita A comparação. gente se compara muito, Uhum. né? As mães comparam os filhos, né? O tempo todo. Eu cresci muito sendo comparada, porque eu era gordinha, e eu sempre fui comparada com a filha magra de alguém, com a filha bonita de alguém, com a filha... Porque é um padrão de imperfeição. Eu era imperfeita, minha mãe teria que também fazer o que você fez, né? Matar o sonho da filha perfeita, que eu sou a única filha menina, é a filha que ela tinha, que não era nada do que ela imaginou, né? E essa é a grande questão, é a gente idealizar coisas para nossos filhos. E essa idealização eu fui perdendo, sabe? Hoje eu não quero que meu filho seja nada que ele não queira. Isso é bonito. É. Por mais que muitas escolhas dele seja algo que às vezes me assuste, e talvez eu até nem goste, mas eu respeito. A escolha dele. É dele. Por exemplo, meu filho não gosta de estudar. Eu não o forço. Porque a vida já me ensinou uma coisa. Nós estamos aqui na vida para viver. Nós não estamos aqui para ser alguma coisa, para se encaixar dentro de alguma coisa. Eu sei que existe uma sociedade e eu sei que existem limites dentro dessa sociedade, então eu coloco para eles e eu falo, tem limites lá dentro de uma empresa que vocês vão trabalhar, vocês vão responder a quem, e se vocês não querem responder a quem, vocês vão ter que se mover para ser dono do próprio nariz, e mesmo assim, vocês vão ter que aprender a lidar com a diferença dos outros. Mesmo sendo dono de alguma coisa, você vai sempre estar reportando a alguém. Não tem jeito. E a gente precisa entender que a gente precisa um do outro, porque a gente não chega nesse mundo sozinho, né, cara? Sim. E nem parte daqui. Não adianta você dizer, a gente veio sozinho e vai sozinho. Não. Não. O tempo todo a gente tá dependendo de alguém ou de alguma coisa. Até a hora da sua morte vai ter alguém lá na sua mão, pegando na sua mão, vai ter alguém que vai levar o seu caixão, vai ter alguém que vai construir a última morada. Então, nós vai ter trocar, vai ter lavar, vai ter deixar bonito para ir embora. Exatamente. Então a gente depende sempre de alguém. Sempre. Então, uma das coisas que o ser humano mais precisa aprender, e que eu mais aprendi com a minha filha foi, e isso era uma coisa muito difícil para mim, que era aprender que eu dependia. Sabe? Depender dos outros às vezes faz com que a gente ache que não sei se eu não tô sabendo a palavra, mas é como se eu sou muito difícil de deixar você cuidar de mim. Porque na verdade é um orgulho do nosso próprio ego, né? Uhum. Mas isso não é saudável para nós, né? Porque é como eu falei assim, nós precisamos viver a vida. E a vida acontece agora, aqui, ó. Ela tá acontecendo. Tá acontecendo. Ela não tá lá onde eu vivi a história com a minha filha, ela tá aqui. Né? Então ela está sempre acontecendo agora. Então isso é uma das coisas que eu mais aprendo com a minha filha. E ela tem uma coisa que ela faz, né? Que esse é um sinal de calma, né? Uhum. Que é Libras, tipo calma. Então às vezes eu vou me atropelar ela, mãe, calma, mãe. Daí eu volto pro meu centro, né? Então enquanto eu tenho uma filha que é bem voltada na presença, eu sempre falo assim que eu tenho uma filha que ela é mais calma, ela é brincalhona, tudo. Mas eu já tenho um filho que já cheguei, né? Ele já chega chegando, assim. Ele já tem essa energia mais ativa. Lógico que a experiência com os dois são diferentes, lógico que eu errei muito, é óbvio, né? Porque a gente não sabe, a gente vai aprendendo. Apesar que eu não acredito em erro, eu só acredito em aprendizado, mas é que é no erro que a gente aprende. A gente precisa começar a unificar as coisas, porque se a gente dualiza muitas coisas, a gente não vive. Então, assim, se eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo raiva. Se eu tô sentindo tristeza, eu tô sentindo tristeza. A questão tá de como a gente significa a raiva, a tristeza e as coisas que a gente vive. Então, naquele momento que a minha filha nasce, eu tenho um significado totalmente errado, totalmente equivocado. É um significado de dor e sofrimento. Hoje, o significado que eu dou para isso é de muito amor, de muita bênção na minha vida. Se naquela época lá, naquele momento lá, vamos voltar lá para passar, se me perguntasse, Clayton, você quer outra filha? Eu diria sim. Hoje eu te diria, claro que não. Então, naquele momento, meu nível de consciência e de ignorância era muito baixo. Você não tinha consciência de hoje. Você aprendeu a ter também por ela, né? Sim. Então ela foi um grande ensinamento e um grande aprendizado. Nós duas aprendemos juntas. Um divisor de águas na tua vida. Sim. E uma bênção mesmo, sabe? Uma bênção para nós. Lógico que não foi fácil, lógico que ela também sofreu comigo. Não foi fácil, porque uma coisa que eu acho bem importante de trazer é algo assim que eu não tenho orgulho de falar, mas gosto de falar porque isso, para quem depois vai assistir, talvez sirva. Eu era uma pessoa que falava que eu jamais ia bater nos meus filhos, né? E eu realmente sou contra quem bate, porque só bate aquele que não sabe lidar, e eu não sabia, né? Então, a pessoa, quando ela tá forte nas emoções dela, quando ela tá bem estruturada, ela vai dar aquilo que ela tá bem estruturada, e eu não estava bem estruturada. Então, quando ela vem, e a única forma que eu achei de ensinar, porque eu achava que eu tinha que educar, que eu tinha que pôr ela dentro de uma caixa, né? Porque eu fui ensinada assim, então eu tinha que pôr ela dentro de uma caixa. E eu batia. Como ela não ouvia. E eu batia onde?
na mão. E o que é a mão dela? É a É a fala dela. Como Era ela a é a comunicação comunicação dela. Então, assim, quando eu me dei conta, me veio toda a culpa depois, né? Hoje eu me libertei disso, senão eu estaria aqui em prantos, porque antes, quando eu falava disso, eu chorava muito. Eu me sentia muito culpada, né? Eu me sentia culpada por ter batido nela, eu me sentia culpada porque eu cobrava dela tudo aquilo que não podia. Porque eu morria de medo como que o mundo ia lidar com ela. Quem tem uma criança especial, eu vivia a surdez dentro da minha família, porque meu tio que já faleceu era surdo. E minha avó tinha um extremo cuidado com ele, mesmo assim ela era tão rígida com ele, assim, diferente dos outros 2 filhos, ela era muito mais rígida com ele e mimava muito ele. Então sofreu todo mundo, né? Sofreu os filhos, que ele era mais novo, os mais velhos, e sofreu ele também, né? Então um pouco do que você está falando me traz essa memória, assim. E minha avó nunca conseguiu equilibrar. Então meu tio saiu muito do normal. Ele sofreu muito a vida dele. Ele não teve família, mas não conseguiu manter. Teve filho, não conseguiu ficar perto, porque ele não sabia quem ele era. Ele tentava ser o que ele não era. Né? E ele era uma pessoa surda e ele tinha uma diferença que ele nunca aceitou, porque ninguém aceitou. Né? Então aceitar eu acho importante, né? Entender é importante. Eu acho que o mais importante de tudo isso, sabe, Carla, é quando a gente consegue pôr amor naquilo que é bem diferente daquilo que a gente não compreende. Então, até hoje tem coisas às vezes que eu não compreendo nela. E tá tudo bem. Eu entendi que é assim, que é difícil. E que sim, não é igual uma família que vai conviver com todos os ouvintes. Então aqui nós falamos muito alto. Por quê? Né? Porque hoje ela fez implante coclear, ela escuta, ela fala, ela se comunica do jeito dela, não é? Né? Parece até uma americana assim falando. A gente buscou todos os recursos que a gente sabia e conhecia para ela. Então, lá eu abro mão do meu profissional e vou ficando com ela e volto a esse profissional mesmo em 2016. Não, então, 2010 eu começo a voltar aos bastante poucos. Tempo fora mesmo. Sempre, fora dessa mãe, desse cuidar, agora que está sendo mais possível. E mesmo assim, muitas coisas ela ainda dependem de mim. Né? Por exemplo, criei uma certa autonomia, sim, fui aprendendo, sim. Mas, por exemplo, uma vez por ano, ela tem que fazer todo o mapeamento do implante coclear dela. Por exemplo, agora em novembro a gente tem, ela não vai sozinha ainda. Ela vai fazer 20 anos e eu vou junto. Esse dia eu falei para ela, você pode ir sozinha? Ela ainda não sente a segurança. Então, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender que eu não consegui dar até os 20 anos total autonomia. E que tá tudo bem, que eu não vou me penalizar, porque a grande questão é quando a gente carrega um monte de culpa. Mas mesmo assim, né? Se você for pensar bem, assim, mãe é mãe, você iria com ela independente da talvez idade? Sim, né? Talvez sim, talvez não, talvez ela fosse sozinha, ela conseguisse, né? Mas ela tava fazendo faculdade, agora ela não gostou muito, ela parou, ela já começou o primeiro trabalho dela do estágio, ela fez, daí agora eu falei pra ela, vai voltar ano que vem só, falei, esse final de ano aí deixa, ano que vem você volta, ela quer trabalhar, o sonho dela é ser designer de moda. Legal. Então, assim, a questão mais que eu quero dizer é que, assim, você se pôr em estado de presença e trazer o amor para aquela relação que você vai viver. E entender que você não vai... mudar nada. Não. Você precisa concordar com o que é ali. E que, às vezes, você não vai compreender. E que você vai ter que aprender dentro dessa relação. Né? Então, eu lembro de uma vez que eu deixei ela com a minha mãe, acho que ela tinha uns 10 anos, ali me caiu uma grande ficha. Ao deixar ela lá, a minha mãe ela fugiu, porque a minha mãe ergueu a mão para ela pela primeira vez, e ela começou a gritar e me chamar, porque ela já verbalizava a mãe, né? E aí a minha mãe falou, nossa, eu não sabia, ela entrou em desespero e ela fugiu. Daí a minha mãe chamou, daí eu fui lá buscar, nós morávamos ainda numa cidade pequena e tal. E eu vou atrás dela, daí eu pego ela, daí eu vou na psicóloga, né? Pra olhar. Daí a psicóloga me chama e fala assim, até quando você acha que você vai proteger a tua filha? Porque se ela te chamou, é porque ela tem a segurança que você vai estar lá, mas você vai estar lá quando ela crescer. E ali me mudou, caiu uma ficha. E ali eu comecei a parar de cobrar aquilo que eu estava falando antes, né? Que eu cobrava coisas que ela não podia me dar. Que era o quê? Escrever, falar. Porque eu queria aquilo que uma sociedade exige de um ser humano, que fale bem, né? E eu sempre fui muito comunicativa. Então imagine como era difícil para mim compreender aquilo naquele momento. Uma pessoa que era espontânea, falava com todo mundo, que tinha facilidade para falar com as pessoas, de repente eu me vejo mãe de uma filha que não comunica. Não comunica entre aspas, né? Não comunicava verbalmente. Então, ali me caiu uma ficha. Eu falei, cara, eu preciso preparar ela e parar de cobrar. Eu tô cobrando errado? Cobrando uma coisa que ela não ia poder se dar. Na verdade, ela não tinha 10, ela tinha 8 anos. Ela tinha 8 aninhos e eu me lembro até hoje que eu ainda limpava ela quando ela ia ao banheiro. Eu falei, cara, tá errado isso aqui. E aí eu percebi, daí deu
Eu falei, é isso. As coisas que ela dá conta é que eu vou deixar. Né? E aí eu fui dando essa autonomia. E fui dando aos poucos essa autonomia para mim mesmo, me autorizar que ela era capaz. Porque então até em mim tinha uma memória de que ela não tinha capacidade. Né? E eu fui percebendo que ela era capaz. E fui dando essa autonomia, né, para ela. E foi muito bonito, assim, porque até hoje é assim, eu falo, ó, tal coisa agora você vai fazer. E ela pega muito rápido. Né? Então, quando ela começou a trabalhar ano passado, aí eu falei assim, ó, até agora eu te chamei, a partir de hoje eu não te chamo mais, eu não sei como é que você vai pôr o celular para vibrar? Eu não sei, mas você vai resolver. Ela, tá bom, botou o celular vibrar, ela acordava sozinha. É sempre assim com ela, é uma explicação e 2 dias para ela resolver aquilo ali e conseguir fazer. Ela é muito rápida para organizar a vida dela. Uhum. Então isso ela é tá sempre me mostrando, olha mãe, eu dou conta, viu? Evolui, eu evoluo. Eu dou conta, não pensa você que eu não dou conta. Aí, lógico, que depois tem todo um trâmite de maternar o meu filho que eu via. Imagina a dificuldade que é, porque são totalmente diferentes, né? Sim. Para maternar 2 crianças, totalmente Sim. diferentes na colocação, como criar um, como criar outro. E aqui acontece uma coisa, assim, parece que a família fica muito parecida. Eu percebia que a nossa família ela vivia muito nesse, como se todos fossem meio surdos dentro de casa, né? E muitas vezes ele verbalizava: você não me ouve. Porque às vezes, inconscientemente, você não se autoriza a ouvir. Entende? Então, assim, é tudo muito sintonizado e tudo muito preparado para um grande crescimento dentro da família. Não é fácil. Envolvidos precisam crescer. E eu tô falando aqui da surdez, mas, né, imagino quem convive lá com Down, quem convive com cego, quem convive com... Tantas síndromes que tem hoje, né? Hoje nem se considera mais, né? Hoje não se fala mais, hoje eu não sei, mas eu vejo que não são síndromes, não são... são só uma diferente forma de você estar. Né? Eu sempre... Eu nunca entendi o diferente, porque eu sempre questionei por que o diferente não pode ser... Eu entendo hoje, quando eu era mais nova eu não entendia. Eu achava que o diferente tinha que ser tratado igual a todo mundo. Eu sei hoje que não dá para tratar igual, por N questões que na época eu não entendi. Mas uma questão é emocional. Você pode tratar aquela pessoa diferente e tratar uma igual no mesmo núcleo, como sem muita diferenciação, que não seja... eu vejo algumas mães lá que eu atendo, que elas meio que dividem, né? E eu acho que é natural naquele momento a mãe dividir os filhos, categorizar, né? E depois ter que unificar. Eu acho que isso você teve que fazer também. Eu acho que é assim, ó, Carla, a gente sempre vai se relacionar diferente com as pessoas. Então, a forma que eu me relaciono com ela, independente dela ser surda ou não, eu iria me relacionar diferente do meu filho. São personalidades diferentes. A grande questão ali que me parece é que, assim, às vezes a gente valoriza demais a surdez e perde a pessoa que está ali. Se foca no problema. Exatamente. Que não é um problema. Que não é um problema. Uhum. Exatamente. É só uma maneira diferente de você se relacionar com a pessoa. Uhum. Né? Então, como que você vai olhar desse lugar para os filhos? Eu tenho um filho que é ouvinte, eu tenho uma filha que demanda mais, que ela é surda, e ela vai demandar mais. Sim. Né? Eu preciso entender que ela é surda, em primeiro lugar. Dar lugar para essa surdez, ok? Mas não como um problema. Entende? Um diferente. Não, ela tem outras formas de comunicar e que eu vou ter que ter outras formas de comunicar. O meu olhar comunica com ela. Hoje. Sim. Se eu olhar, ela sabe se eu tô triste ou não tô. Agora, o meu filho que não é surdo, sabe? Claro que sabe também. Porque a minha expressão corporal chega antes para ele até do que... Ele conviveu com isso e ele aprendeu a ler os sinais, aprendeu a ler pessoas. Sim. E assim, eu não vou dizer para você que o fato, muitas vezes, a gente não saber lidar, não interfira nessa relação entre os filhos. No meu caso, interferiu bastante. No meu caso, muitas vezes me colocou como irmã deles emocionalmente e não como aquela que faltava ali na relação, daí falando de um lugar mais espiritual agora, né? Então, me colocou muitas vezes como irmã. Como aquela que faltava ali. Junto. Como a liga. Hoje, eu saio desse lugar e venho mais para o meu lugar. Eu estou falando emocionalmente, eu não estou falando... Né? Que você não pode ser amigo dos teus filhos, óbvio, não é isso. Aliás, eu acho que a amizade é a coisa fundamental para a gente poder amar. Sim. Todo ser humano. Mas sim, antes de eu ser amiga, eu ainda tenho que ser a mãe deles, né? Mas emocionalmente, muitas vezes eu me colocava entre o meio dos dois. Né? E muitas vezes, me colocar no meio, eu ia em defesa dela. Enquanto eu não deixava os dois ver a relação deles. Daí foi muito bonito que um dia,
ela olha para mim e fala assim, não tem muito tempo, acho que uns 2 anos atrás, eu tô ainda aprendendo e vou continuar aprendendo ad eterno até enquanto estiver aqui, né? E ela olha para mim e fala assim, mãe, eu falei assim, não sei o que eu perguntei para ela do irmão dela. Daí ela falou assim, mãe, você precisa entender uma coisa. Minha relação espiritual para resolver é entre eu e ele, espiritual. Não é você. Espiritual. Entende? Que se você entra, Você bagunça o meio campo. não é você. E aí eu falei, nossa, fez muito sentido. Quando ela trouxe isso para mim, e ela tem uma espiritualidade muito linda, assim, sabe? Lógico que ela também já disse para mim, mãe, quando eu era pequena, minha alma vivia no escuro. Né? Porque a alma dela também estava em luto. Sim. Porque também teve uma irmã que não veio. Né? Então é óbvio que a minha tristeza, tudo também tem a ver com essa que não veio. Perda que você nem sabia. Que não veio, ou que eu nem sabia que não, né? Que veio, mas veio o tempo necessário, né? Então hoje aqui em casa todos eles já sabem, já incluíram. Isso é bonito. Então levou muito tempo para o meu marido também incluir. Então eu lembro que a gente pegou, nós fizemos como é que fala a palavra? Um ritual, né? Nós fomos na Saint-Chenoé, eu e ele demos um nome e lá eles têm um momento que traz os ancestrais, é bem legal. Eu gostaria de ter continuado na Saint-Chenoé, mas meu marido não foi muito. Não foi muito. E eu ia, e aí mas nesse dia ele foi comigo, daí a gente deu o nome da nossa filha, daí falamos para eles, né? Trouxemos essa informação. E ela fala, porque quando ela era criança, ela fazia assim, eu falei, tá brincando com quem? Ela fazia assim, ó, com o meu anjo, que isso era anjo. Ela fazia assim com a mãozinha, ó. Ela tava brincando. Teu anjo tá aqui? Tá. Mas até então lá, quando ela era pequenininha, eu não fazia Não ideia. tinha o entendimento que tem hoje. Mas a consciência dela só mostrava, ó, tem um anjo, tem alguém comigo. Né? Depois, mais tarde, que eu venho, em 2000, eu tomei consciência de que era gêmeos em 2017. Por que eu tomei consciência? Porque quando eu estava grávida dela, em 5 meses, eu tive sangramento. 5 não, bem menos. 2 meses. Eu tive sangramento. Aí vai no médico, não é nada, nananana, porque eles não validam, a medicina não valida. Não valida o feto antes. Não valida, às vezes, esse sangramento que a gente tem, que é uma perda, né? E não valida. Mas, dentro da visão de hoje do que eu trabalho também, a gente sabe que E daí era uma coisa mais louca ainda. Porque até eu tomar consciência disso, eu tinha um desejo de ter uma filha. Daí eu falava uma historinha que eu contava para mim mesma. Eu dizia, não, mas eu quero mais uma filha, porque eu quero essa filha para que ela seja ouvinte, porque daí eu quero escrever um livro. Eu contava essa história maluca para mim. Mas na verdade era um jeito também de eu incluir ela dentro da família. Então eu buscava. Daí a gente colocou o nome, então essa filha tem o nome, a Antonella Cristina Malosieck. Aqui todos nós temos vários nomes, então é a Havle Cristina Malosieck, o Guilherme Vinícius Malosieck, e daí a gente colocou a Antonella Cristina Malosieck. Incluímos ela. E aí passou um tempo, e até que meu marido também começou a dizer que eram 3. Que para ele demorou um pouquinho mais do que pra entender. E a gente percebe que daí, entre os irmãos, entre eles brigavam muito, né? E eles foram se equilibrando. Hoje eu falei um pouco mais da Havlen, assim, mas eu tive muita culpa com o Guilherme, porque ele foi o que mais sofreu dentro de tudo isso, porque ele sempre ficava na espera, né? Então, com 10 anos, por exemplo, eu levava ela para a escola, e eles têm 2 anos e pouquinho de diferença. Ele ia sozinho para a escola, porque era ali perto, eu morava aqui no seminário, e eu ia levar ela, quando que ele precisava. Então, ele era o menor, né? Eu inverti uma ordem. E isso trouxe prejuízos na adolescência, que hoje ele está com 17, né? Então teve muitas repercussões dentro da relação comigo e com ele. Muita dor para ele. E ele ainda vai integrar conforme o amadurecimento dele. Mas uma coisa é certa. Eu sei que eu era a mãe certa para ela era a filha certa para mim e ele era o irmão certo ali para ela. Então tá tudo certo. Né? Porque essa é uma sala de aula que todos precisam aprender. A gente nem sabe o que vai aprender. A gente sabe, mas a gente não lembra. A gente sabe, mas a gente não lembra. Mas quando chega para nós o aprendizado é difícil, seja ele qual for, né? Ele é muito difícil. E a gente tem que aprender realmente, né? Assimilar, entender, respirar aquilo e daí acontece, né? Então você teve todos esses processos da raiva, do desespero, da tristeza e hoje você tem a tua família integrada, incluindo alguém que você nem sabia que tinha na época, né? Isso é muito bonito. Isso é uma história do Além do Salto, sabe? O Além do Salto não é pra mim. Eu falo, tem muitas histórias que eu sinto eu sei o que você está me dizendo, mas eu não vivenciei isso. Então,
Eu não sei exatamente o que você está me contando. Sei o que você está me passando, sentimento. Mas vai ter alguém sentado do lado de lá que vai dizer, nossa, eu vivo isso. Meu mundo é assim. E eu posso aprender. É isso que o Além do Salto é. Você poder aprender com a dor do outro. Você poder aprender com a experiência do outro. Vai fazer igual? Não, óbvio. Mas se você aprende um pouquinho, você já melhora bastante, seja lá o que for da tua vida, né? E eu aprendo muito com vocês. Assim, toda entrevista eu aprendo, né? Tem umas que eu vou pra casa e falo pro João, nossa, levei tanta chapuletada hoje. Tipo, porque é aprendizado, né? E eu vou convidar você para vir falar mais. Eu venho. Vem contar do teu filho, vem contar do teu momento que você virou consteladora, de quando você, né, abraçou tua vida hoje, né? Porque Quem daí, você é hoje. Porque daí deu um período, então, entre o nascer dela e quero até falar mais, assim, que né, eu comecei a faculdade agora. Então. A faculdade que eu abri mão. Hoje eu tô com 48 anos. Exatamente. Né? Então eu tive que abrir mão, mas eu não me arrependo, mas já me arrependi. Sim. Olha que louco. Né? Teve um momento que, nossa... Eu não fiz nada. Né? Mas daí não. Conforme vai vindo essa força emocional e o quanto essa história me fortaleceu e me ensinou. Você está no Essa momento... é uma partezinha Exatamente. Da história. Que eu te convido. Te convido a vir falar mais. Você demorou para vir, mas contou uma história que eu acho que vai ser muito importante para tanta gente. É a primeira vez que eu falo, assim, porque nem nos meus eventos que eu faço, eu falo muito sobre esse meu maternar. Né? Porque ele é tão presente, ele é tão de tanto amor, de tanta bênção na minha vida, que parece que eu seguro só para mim, que já me falaram que eu deveria falar mais. Né? Eu acho importante você falar, porque não é só você, né? Quantas pessoas passam por tantas situações parecidas com essa? E tantas tem, porque é muito fácil você se culpar pela raiva que você tem no momento, né? E às vezes você não conseguir sair daquilo. O importante preso, né? É que a pessoa consegue sair, né? E ouvindo outra pessoa, de repente ela fala, eu sinto isso, mas eu não preciso sentir, né? Eu vivo isso, mas eu posso ressignificar, eu posso fazer diferente, eu posso melhorar, né? Eu posso mudar. Por isso que eu falo que o Além do Salto, ele é para as pessoas, sabe? Eu aprendo, com certeza, muito, né? Mas eu quero que muita gente ouça, sabe? Que chegue na mãezinha que tá precisando, no pai que tá precisando, no irmão que tá precisando, né? Na família que tá precisando. Porque eu sei o que é viver numa família quando eu não vivi muito, não convivi muito, meu tio, eu já conheci, ele já era adulto, né? Mas minha avó falava muito comigo e eu sei o que ela viveu, né? Há 70 anos atrás, né, com um filho que era diferente. E se tornou diferente, porque ele veio normal, teve cachumba e ficou completamente surdo. Então, é um baque para a família, né? Então, o que você está trazendo, eu acho, assim, muito bonito e muito importante. E se eu puder, né, deixar, assim, uma mensagem que eu deixaria assim, ó. Não perca seu filho por diagnósticos. Não perca o que eu quero dizer com não perca seu filho? Não se bloqueie naquele... Não fique preso, né? Naquele muito tempo no, meu filho é autista. Né? Porque nesse momento eu perdi. Então, o que acontecia lá no início? O meu filho, muitas vezes, estava ali do meu lado e eu dizia assim, essa é a minha filha. Mas ele estava ali do lado. Então, às vezes, os pais que às vezes vão ter um filho diferente, especial, que, né? Uma condição que não é normal, que na verdade é normal. É normal, mas não é comum. Mas assim, não se prenda a isso, porque quando eu só olhava para a surdez dela, eu perdi ela. Eu não via minha filha, eu só via a surdez e também não conseguia ver meu filho. Ali eu fiquei cega, só olhava para a surdez, se fez necessário, porque também para olhar para isso eu também tomei várias decisões importantes que auxiliaram ela no processo dela. Também eu digo, também não ignore. Uma das coisas que mais acontece com quem tem filhos especiais, parece que estão dando um outro nome agora. Mas eu também já vi, eu sei, mas não lembro. Mas para quem tem, é assim, ó, não negue também. Porque você aprender como lidar com esse diferente é muito importante e vai fazer muita diferença. Eu me lembro na época que eu buscava muito artigo, só que assim, por 20 anos atrás não tinha muito. Hoje já tem bem mais coisas, bem mais. Hoje é mais fácil das pessoas entenderem muitas coisas, né? Ou para mim naquela época não chegava também, porque eu tinha que fazer o meu caminho de aprendizado. Mas se eu puder dizer algo assim, é assim, ó, não perca seu filho para um diagnóstico. Olhando só para o diagnóstico, porque ele não é o diagnóstico, né? Então, a minha filha comunica muito bem comigo e eu falo para ela, fale para as pessoas, eu sou surda, eu preciso que você preste atenção em mim. Eu falei, porque o mundo não tem obrigação de saber também que você é surda. Sim. Né? Não vem com plaquinha.
Não. Né? É uma das coisas que eu trabalho bastante com ela. Eu falo, não justifica todas as tuas questões na tua surdez. Né? Porque às vezes ela quer justificar também. Eu não faço isso porque eu sou surda. Não, você não faz porque você não quer. Sim. Porque se você quer, você é capaz. Né? A gente vê situações de pessoas às vezes que não tem braço, não tem perna, e estão lá, e estão vivendo a vida. Né? Então, não comparando que isso é melhor ou que isso é pior. Porque uma coisa que eu também não gosto é comparar, é melhor ser surda do que cego surdo. Melhor... Não tem melhor ou pior. Existe uma experiência de vida para cada um, e cada um vai lidar do seu jeito, e vai significar do seu jeito. Então, assim, alguns às vezes vão significar na dor, na tristeza, no sofrimento, que era o meu caso lá no início, e depois você começa a significar isso no amor, na paixão, de estar ali, de estar presente com aquele ser, de aprender com aquele ser que veio bem diferente, né? Que veio bem diferente, né? Daquilo que foi sonhado, daquilo que foi esperado, daquilo que foi idealizado pela família, por tudo mais. A surdez dentro de um sistema familiar, falando um pouco aí da constelação, é algo dentro do sistema que não pode ser ouvido falar. Interessante, né? Então tem segredos, que às vezes não foi conseguido. Então ela vem com essa consciência para mostrar. E assim todos vão ver. É um aprendizado para toda a família anterior e posterior a ela. E a cegueira, muitas vezes, é algo que está muito inconsciente dentro do sistema, que ainda nem foi visto. Olha, muito aprendizado, né? Tudo é muito aprendizado. Então, quando eu olho para ela hoje, tem coisas ainda que eu não vou abrir, porque é do meu sistema e eu pretendo não falar, mas que a gente já mais ou menos sabe que teve segredos e que está tudo bem. Né? Então você vai concordando, você vai dando lugar para isso no teu coração. Esse tempo atrás eu fiz uma terapia integrativa, que eu sou louca, né? Eu adoro todas as terapias. E eu faço, além de ser terapeuta, eu faço terapia. Eu também. É necessário. E eu fiz uma terapia que era só... Achei tão estranho na época que eu fiz, porque eu falei, só isso, né? Era só você dizer sim, 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 sim. E para mim foi extremamente libertador dizer sim. Ela fazia as perguntas e eu só tinha que concordar e dizer sim. E era muito difícil dizer sim para muita coisa, né? E às vezes falta a gente dizer sim, né? Sim, é isso mesmo, sim, é isso mesmo. Sem desculpa, sem enrolação, sem paralelos, é só sim. Eu, Carla, pessoalmente acredito nisso, antes de tudo de ensinamento, isso desde muito pequena. Eu sempre acreditei que a gente já tem um script pronto. Sim, isso já ia ter. Já ia acontecer, com entendeu? Certeza. Então tá tudo certo porque aconteceu agora e é isso. Então, às vezes a gente fica lutando, querendo controlar aquilo que não dá para controlar. Você só pode fazer uma escolha. Ou você escolhe viver com medo ou com amor, que é aquilo que se apresenta. E a vida vai se desdobrando para você. E você vai fazer. Não interessa com que idade, né? Eu sei por mim. O Além do Salto, ele existe na minha cabeça há mais de 10 anos. Não com esse nome, mas é essa a proposta. E eu sempre dizia não. Outro dia, no outro ano. Isso no dia não teve como. Vou fazer, sabe? Era necessário fazer. Não eu não entendo assim, como fama ou como qualquer coisa, mas eu acho necessário, porque eu ouvi histórias a minha vida inteira. E muitas dessas histórias, elas são ensinamentos eternos, né? Então, eu acho que você contou uma história hoje que, de repente, eu falo, você atingiu 1%. É excelente. Se uma pessoa ouvir e ela fazer diferente, ela entender, é bênção, né? Se atingir 10, melhor ainda, né? Mas vamos com calma. Sim, é isso. Muito, muito obrigada. Gratidão. E venha sempre. Agradeço. Beijo. Tô gelado você também, né? Tá meio friozinho.